Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Martins da Triwi em mais um podcast, hoje com um convidado aí super especial. Se você não está chegando agora, não conhecia o podcast da Triwi, convido você a seguir a gente. Estamos em LinkedIn, Instagram, siga a gente também nas plataformas de streaming de áudio. Estamos em todas também, quase todas, né? Porque todas são muitas, né? Então, quase todas, mas as principais estamos lá. Sua preferida a gente vai estar lá. Bom, esse é o podcast da Triwi. A gente fala sobre marketing, negócios, inovação. É o podcast mais odiado pelos profissionais do Arrasta Pra Cima, porque aqui a gente não dá fórmula mágica nem receita de sucesso, né? Você trouxe alguma, Pedro? Não, nenhuma. Que bom. Então, é isso aí, tá vendo? Então, bom, gente, estou hoje com um convidado super especial. Pedro Ivo Martins, olha só meu sobrenome também. Não somos parentes. Somos parentes. É o profissional. Já conheço a Dito de mercado já de algum bom tempo, né? Não tem como não conhecer a Dito. E recentemente a gente esteve no Digitalks, né? Eu entrevistei o Pedro. Foi bem legal. A gente chegou lá, conversou e ele topou fazer essa entrevista. E até, Pedro, com um fato curioso, né? Eu estava conversando com dois colegas bem fortes aí também com e-commerce. E eu estava procurando uma solução de CRM, já conhecia, né, vocês, mas estava procurando uma solução de CRM, queria saber se existia alguma outra, né, opção, ou alguma opção para eu também analisar em conjunto, tudo mais. E aí eu perguntei para dois caras muito bons. Um, Patrick Marquardt, e o outro é o Birubiru, Felipe, né, que é da Codibuy. Sim. O Felipe Marquardt, ele foi da Vetex, e agora ele está na Upstream, foi da Polishop, trabalhei com ele na Polishop. Os dois falaram, Dito. Eu falei, se dois caras que eu sei que são muito bons no mercado, que eu perguntei, cara, que ferramenta de CRM você pode me indicar para eu poder trabalhar num cliente? Aí eles falaram Dito, né? Eu falei, então é essa mesmo, né? A gente está pagando muito bem eles para... Peraí que eu... Desculpa. Você tá o quê? A gente está pagando muito bem eles para fazerem essas recomendações. certamente não. Mas vamos lá, gente. Pedro é sócio-diretor da Dito, Dito CRM, uma empresa que atua no ramo de omnichannel focado em varejo. Além disso, Pedro é professor de pós-graduação na Fundação Dom Cabral e também ele é formado em comunicação com especialização em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. Pedro, está com você. Se apresente aí. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui. Esse estúdio muito bacana, esse lugar muito bacana aqui onde fica o escritório da Triwi. E vai ser muito legal bater um papo aqui com vocês sobre marketing, sobre relacionamento com clientes. Legal, Pedro. Obrigado por ter aceitado o convite. Sei que tua agenda tá corrida, né? Conseguiu encaixar a gente aí para esse bate-papo muito legal. Pedro, o tema de hoje é otimização de processos de CRM e qualidade de cadastros. Eu já vou abrir com essa pergunta para você, tá até um pouco fora aqui do nosso script. O quanto que é importante uma empresa ela ter um CRM de qualidade eficaz que ela vai conseguir mapear seus clientes, entender o comportamento dos seus clientes? Ricardo, acho que tudo começa pela construção de um ativo. A gente vê muitas vezes as empresas construindo as suas casas em terrenos alugados. E quando a gente fala da construção de um ativo, que é uma base de clientes, que ele passa a ser, né, um bem que a empresa tem. Alguma coisa que ela vai poder usar sem muito controle para sempre, né? Então, é uma base própria dela. Então, quando a gente está falando de cadastros, que nem sempre são muito valorizados, principalmente no varejo físico, a gente vê ainda muita oportunidade de crescimento para isso. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, o Client Index, que mostra que cerca de 40% a 50% das compras feitas em lojas físicas só são cadastradas de maneira completa, ou seja, com CPF, telefone e e-mail. Outra metade é desperdiçada. São pessoas que estão ali, estão confiando na marca, estão fazendo uma compra, mas não estão sendo cadastradas e por isso a marca perde a oportunidade de continuar se relacionando com essa pessoa posteriormente. A pessoa fez ali uma primeira compra, mas pode até ser que volte naturalmente, mas a marca não vai ter nada para poder incentivar esse retorno, nada para poder continuar esse relacionamento ao longo do tempo. E isso a gente acha que é um grande desperdício e cada vez mais com o advento, né, da importância do First Party Data, que é esse banco de dados próprio de cada empresa,
a gente vê que essa onda está cada vez mais crescendo e se as empresas começarem a se preocupar um pouco mais com isso, elas vão se dar muito bem. Talvez não no curtíssimo prazo, porque senão é um investimento de curto prazo, mas no médio e no longo prazo isso passa a ser também um diferencial competitivo. E o que a Dito faz? Como que a Dito tem ajudado nesse cenário? Muito bem. A gente traz para o mercado uma tecnologia de CRM, que, curiosamente, Ricardo, não é algo novo. CRM é uma metodologia de meados do século passado. É uma coisa que eu até falar cara, CRM tem um monte. Onde é que a Dito está se diferenciando, então? É isso aí também. Boa. CRM. Mas aí, essa pergunta sua do que a Dito faz, e aí eu quero já encaixar que você fale qual que é a diferença, porque se eu botar CRM no Google agora, vai ter 353 opções. Vai. E é interessante, né? Porque quando eu vou contar para minha mãe o que eu faço, para minha avó, eu falo CRM, minha família de médicos, Conselho Regional de Medicina, né? O pessoal confunde, não entende nada. E como eu estava falando, é uma metodologia de meados do século passado. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, né, que foi um movimento interessante do mercado? A sigla CRM, que significa Customer Relationship Management, ou seja, a gestão do relacionamento com clientes, com quem já comprou com você, ela passou a ser adotada para descrever uma outra coisa. Então, você falou de Google. Quando a gente digita CRM hoje no Google, o que aparecem geralmente? Soluções de funil de vendas, soluções de aquisição de clientes. Verdade. Foi uma categoria, a gente até brinca, uma categoria roubada, né, para se descrever ferramentas relacionadas a funil de vendas. É verdade. Por exemplo, eu adoro o Pipe Drive. E ele o Pipe Drive, vários outros tem, né, que tá CRM, tem vários outros. E eles se posicionam como CRM, mas não são isso, né? Eu uso Pipe Drive também lá na empresa. Mas eles são funil de vendas, não é isso? Sim, né? sim. Mas foi uma categoria roubada e acabou pegando, enfim. Hoje... Nada contra ele não. É só falando que eu realmente acho isso. Claro, né? claro. Não, por isso que eu falo muito é CRM de vendas. Eu falo assim, é um CRM de venda. Tem nada a ver com um CRM de marketing. Deveriam chamar ferramentas de aquisição de clientes ou de funil de vendas, etc. Verdade. Para que CRM ficasse mesmo para descrever soluções ou metodologias relacionadas à gestão do relacionamento com quem já é cliente. Isso confunde muito a cabeça da pessoa, demais, né? Demais. Quando a gente fala em CRM, geralmente as pessoas pensam nisso, né? O funil de vendas, é o Pipe Drive. Eu falo, não, é diferente. Então, indo diretamente na sua pergunta, qual que é a diferença? Quando a gente fala de CRM, de fato, são ferramentas que atuam no pós-venda, né? Depois que a pessoa virou um cliente, eu passo a me relacionar com ela de maneira relevante. Então, como a gente trabalha exclusivamente com varejo, essa já era uma prática muito comum no varejo também há muito tempo. Eu gosto de contar a história do açougueiro da minha avó, ele chama Nelson. Ele já não tem um açougue hoje em dia, já aposentou, mas ele manteve minha avó como cliente durante 50 anos. E o que ele fazia? Ele tratava ela bem, chamava ela pelo nome, oferecia para ela a costelinha de porco, que é a carne que ela mais gosta. Enfim, fazia aquele relacionamento e, com isso, manteve minha avó leal durante quase 50 anos. Ele já fazia isso com um caderninho, Ricardo. Aquilo era o CRM dele. Ele não precisava de uma ferramenta tecnológica mais complexa. O caderninho dele era suficiente, porque ele tinha ali uma carteira de, 50 clientes. Que ele conseguia ver, ligar para as pessoas, atender as pessoas, guardar de cabeça, às vezes, essas informações. Agora, a tecnologia ela entra para dar escala quando isso não é mais possível de ser feito manual. Então, se o Nelson tivesse 10 açougues, provavelmente ele não ia conseguir guardar todos os nomes de clientes na cabeça ou não conseguiria trabalhar com um caderninho onde tudo estava escrito. Aí que entra o diferencial de uma ferramenta de CRM, não especificamente de Dito, né, mas qualquer ferramenta de CRM que trabalhe no varejo com a retenção dos clientes que já foram adquiridos, né, para que a gente possa continuar relacionando desse mesmo jeito personalizado que o Nelson, açougueiro da minha avó, fazia, agora em escala. Porque aí eu não demando de um trabalho humano, manual, para que isso aconteça. Legal. E a Dito, hoje, quem está nos assistindo vai entender um pouquinho mais como que as empresas podem contar com a Dito. Só abrindo, né? Eu gosto de fazer essa abertura inicial. É claro que aqui a gente vai trabalhar, né? Você que está nos ouvindo, com conteúdo mesmo, vamos trazer informações.
Não é aquele podcast jabá, né? Que é só para vender. Mas é interessante até para as pessoas poderem entender e fazerem essa associação, né? Claro, claro. A Dito hoje é uma ferramenta de tecnologia específica para varejo. Nós temos já 14 anos de mercado, atuamos em pouco mais de 200 marcas de varejo aqui no Brasil, entre marcas de moda como Chili Beans, Track and Field, Farm, Animale, Piticas, Jogé, Inbrands, entre muitas outras. E começamos a atuar também há alguns anos no mercado de eletromóveis e também no mercado de food and grocery. Então a gente tem alguns clientes como Mundo Verde, Domino's, etc. Geralmente médias e grandes empresas desses segmentos. E o que é o grande desafio dessas empresas? Primeiro, unificar dados. Elas têm geralmente muita informação já, mas essas informações estão compartimentadas em lugares diferentes. O Ricardo é uma pessoa no e-commerce da marca, ele é outra pessoa na loja física da marca. E a marca não tem essa visão única de quem é o Ricardo. Não sabe que o Ricardo que comprou na loja física uma camiseta é o mesmo Ricardo que pesquisou essa camiseta 3 dias antes no e-commerce da marca. Então, o primeiro grande desafio que a gente enxerga e ajuda as marcas a resolverem é esse de unificar dados sobre os consumidores, dados de comportamento de navegação, quando a gente faz essa integração com os e-commerces, dados de características das pessoas, porque elas fornecem esses dados, sexo, idade, endereço, CPF, telefone, e-mail, entre outros dados demográficos, e principalmente os dados de compras, que já estão em todas essas marcas, seja no ERP da loja física, seja na plataforma de e-commerce, mas são muito pouco usados para poder direcionar uma comunicação para cada uma desses consumidores. E aí eu já estou falando da segunda parte de uma solução, que depois de ter uma visão única, como segmentar esses dados de maneira simples para poder tratar cada pessoa de maneira unificada e mais relevante. Porque se eu começo a impactar um consumidor com uma comunicação que não é relevante para ele, com ofertas de produtos que não têm a ver com o perfil dele, com conteúdos que não têm a ver com o perfil dele, ele passa a não ver aquilo como um canal interessante. Como a gente está cada vez com menos tempo hoje em dia, a gente acaba cortando esse relacionamento com as marcas que não nos tratam de maneira personalizada. Tem uma pesquisa que diz, chamada Pulse Check, que diz que 91% das pessoas tendem a comprar de marcas que as tratam de maneira personalizada. Afinal de contas, a gente está cada vez mais seletivo, mais chato, para falar a verdade, e a gente não está dando chance mais para que essas marcas possam nos tratar de maneira genérica. Então, a segunda parte de uma solução de CRM, como a Dito, é a segmentação para que a gente faça comunicações relevantes. E aí vem a terceira parte. A comunicação relevante, numa plataforma de marketing, como a Dito, ela é feita via canais digitais, e-mail, SMS, mobile push e browser push, são canais próprios da marca, e também, não menos importante, o que a gente chama de agenda, que veio para poder complementar toda essa estratégia digital, colocando na mão das vendedoras de loja física uma carteira digital para que elas façam contato com os seus clientes e participem também desse processo de relacionamento. Afinal de contas, a força de vendas das lojas físicas está ali na ponta, está tendo a oportunidade de se relacionar diretamente com os consumidores e elas não poderiam ser deixadas de fora desse jogo. Hoje a gente tem mais ou menos 24 mil vendedoras no Brasil inteiro, de todas essas marcas, já usando essa solução e conseguindo se relacionar via WhatsApp com a sua carteira de clientes. E isso, conjuminado com toda essa estratégia digital, gera um resultado relacionado à recompra. Grande entrega de valor que a gente faz no mercado e o objetivo de uma estratégia de CRM é aumentar a recompra dos seus clientes. Então, com toda essa comunicação mais direcionada, o resultado é aumento de recompra, retenção de clientes, aumento até da satisfação desses consumidores. Show. E na parte do empreendedorismo, o que te fez criar a Dito? Por que você falou, cara, vou criar a Dito? Olha, foi uma história interessante, não linear. Porque geralmente quando a gente olha para trás, a gente tenta reconstruir de uma maneira que faça tudo sentido, que foi tudo maravilhoso. O famoso storytelling no sentido fake da coisa.
Mas eu brinco, tem a versão bonita e tem a versão real da coisa. A versão real, Ricardo, é que foi uma descoberta entre muitos erros e acertos. Antes de ser uma empresa de produto, de CRM, totalmente focada nisso, a Dito era uma empresa desenvolvedora de aplicações para redes sociais. Você é muito novo, você não vai lembrar, mas tinha uma rede social aqui no Brasil chamada Orkut. É da minha época. Tô brincando. Muito novo. Aproveitei para fazer o elogio, né? Obrigado. Ricardo está muito bem conservado, muito melhor que eu. Estou acabado, depois vou pegar sua receita, viu, Ricardo? Mas desde Orkut, né, depois Facebook, as marcas, as grandes marcas, queriam estar ali para interagir com os seus clientes, para fazer engajamento. E aí elas contratavam empresas como a nossa para poder desenvolver aplicações. Aplicações eram quiz, bolão. Sim, o Orkut tinha muito isso, né? Muito isso. Fazendinha, Space, tinha aquela... né, joguinhos ali dentro dessas redes sociais que as pessoas entravam e interagiam. Enfim, a gente era desenvolvedor de projetos como esse. Pegava um projeto, desenvolvia, depois entregava e a marca continuava usando essa aplicação. Quem não teve uma fazendinha no Orkut? Quem não teve, né? A gente chegou a construir algumas fazendinhas para outras marcas, né, que queriam ter alguns jogos similares a esse. E aí o interessante que a gente percebeu nesse caminho é que por trás de toda aplicação como essa, por trás de todo jogo dentro da rede social, a gente coletava muitos dados muito ricos, né? Só da pessoa fazer um opt-in para jogar o jogo, ela já fornecia ali para a gente o e-mail, o CPF, o telefone, o endereço, o sexo e vários outros dados demográficos. Além disso, por trás da aplicação, a gente também conseguia coletar todos os dados de comportamento. A gente sabia que o Ricardo entrava no jogo uma vez ao dia, ficava ali durante 15 minutos, que ele já tinha convidado 5 amigos para poder jogar o jogo. Enfim, dados de navegação, dados de comportamento que eram ultra relevantes para entender o perfil de cada pessoa. E aí a gente falou, poxa, isso deve ter algum valor. As marcas não estão usando isso. Elas estão fazendo ali o jogo, estão colocando no ar, mas elas não estão fazendo o uso desse ativo que elas estão construindo aqui. Talvez elas nem estejam enxergando que isso é um ativo. E, de fato, não enxergavam. O jogo, às vezes, ficava 1 ano no ar, como uma campanha, e depois era tirado do ar e a marca jogava fora 1 milhão de pessoas, Ricardo. Teve marcas que tinham 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que tinham entrado ali, fornecido todos esses dados, isso era jogado no lixo. A gente falou, poxa, isso deve ter algum valor. Vamos tentar descobrir o valor disso. E nós começamos a mostrar para algumas marcas que a gente atendia, falando, olha, eu tenho todos esses dados, isso é relevante para vocês? E aí uma dessas marcas, que é a nossa cliente até hoje, foi o Ingresso.com. Conhece Ingresso.com? De comprar ingresso para cinemas, né? Todo mundo já comprou algum ingresso lá. Todo mundo. É uma base muito grande de milhões de pessoas. E ali, a gente tinha feito uma aplicação para eles, para Facebook, onde você podia fazer o rating de um filme, né? Dar uma nota para o filme, assistir o trailer do filme, convidar um amigo para ir no cinema e comprar ingressos. Quando a gente mostrou isso para eles, eles falaram, poxa, isso é muito interessante, porque se eu conseguir segmentar aqui quem deu uma nota positiva para o filme do Vingadores e assistiu o trailer do filme do Vingadores, quando tiver o lançamento do próximo filme do Vingadores, eu vou mandar para essas pessoas, vou avisá-las de que está lançando um novo filme. E aí eles começaram a falar sobre isso e falaram, olha, isso chama segmentação. A gente falou, opa, que interessante, vamos ver como é que a gente faz o uso disso e como é que isso gera valor. E aí começamos a construir a nossa plataforma dessa maneira. No início, a gente nem sabia que isso se chamava CRM. Depois que as marcas que a gente começou a atender falaram, olha, isso que vocês estão fazendo é CRM. Opa, CRM, que legal. Vamos tentar entender o que é isso. Aí já foi no Google, botou CRM. Ah, sim, a gente já está fazendo CRM há muito tempo, a gente já conhece. Aí eu falei, poxa, acho que esse é um bom negócio. E aí o interessante dessa história é que com esse tipo de tecnologia, a gente poderia naquela época e continua podendo atender qualquer setor do mercado. Porque uma empresa de saúde, um hospital, vai ter essa necessidade de
conhecer melhor seu cliente e relacionar com ele de maneira relevante. Uma escola, da mesma forma, a área de educação. Uma empresa de tecnologia poderia ter essa demanda. E aí até puxando, né? Muita gente acha que o CRM vai ser aplicado para um e-commerce ou para uma grande empresa, mas se eu sou, por exemplo, uma escola, eu consigo utilizar um CRM de uma maneira inteligente? Sim, a grande questão para a gente nesse momento, né, lá atrás em 2015, quando a gente colocou essa solução no ar, foi delimitar um mercado que a gente iria atuar. Porque, teoricamente, essa solução é transversal, pode ser útil para qualquer mercado. Agora, naquela época, a gente tinha 10 pessoas na empresa e não seria possível tentar abraçar o mundo dessa forma. Então, a gente usou aquela estratégia, Ricardo, não sei se você já jogou um joguinho chamado War. Sim, muito. O War, se a gente coloca um pininho em cada país, a gente fica fraco. Né? Porque é um dado, se alguém chega com 2, a gente tem que ter muita sorte para poder defender aquele território. A gente usou a estratégia de botar todas as nossas pedrinhas num lugar só, para poder dominar, ser especialista naquilo, entender aquele mercado. Então a gente falou não para escolas, não para hospitais, e entendemos que o varejo seria o nosso segmento. Mas ainda assim o varejo era muito grande. A gente falou, poxa, vamos começar por algum lugar. Entendendo o varejo como um continente, lá no OR, qual país a gente vai dominar primeiro? E escolhemos o varejo de moda, porque o varejo de moda já tinha alguma maturidade para começar a relacionar com os clientes. Já tinha uma prática de cadastrar os clientes, por exemplo, para se fazer um relacionamento. E é um dos segmentos mais importantes do e-commerce no Brasil. Com certeza. E aí, né, fazendo essa escolha, claro que a gente, né, como eu falei, depois abriu outras verticais, a gente se especializou nisso e começou realmente a entender como é que era a lógica desse varejo de fashion. E aí, como eu falei, algumas grandes marcas como Track and Field, Chili Beans, Farm, Animale, hoje são nossas clientes. Mas hoje não pega mais só moda, vocês vão para várias outras áreas. Sim, hoje a gente abriu para outras verticais, mas de varejo. De varejo, sempre. Ainda assim, verticais que também têm essa necessidade de conhecer melhor o seu cliente e relacionar com ele de maneira mais personalizada para aumentar a recompra. Porque a grande questão é que a solução pode ser a mesma, mas o para que ela serve, às vezes é muito diferente. Sim. Lá no início, antes de 2015, quando a gente começou a falar desse tipo de ferramenta para o mercado, a gente fazia uma descrição muito técnica do produto. Olha, o produto faz tracking de comportamento, segmentação e disparo de notificações. E aí eu ficava 30 minutos explicando a solução, chegava ao fim de uma reunião, a pessoa me perguntava assim, Ivo, muito legal isso aí, cara, mas para que serve? Eu falava, caramba, não é possível que eu expliquei tão mal assim. Só que eu não estava explicando para que serve. Eu estava explicando o que o produto fazia. O para que serve no varejo era para aumentar a recompra. Lá na área de educação, a gente chegou a ter cliente de faculdade, né, uma faculdade, era para reduzir evasão de aluno. Porque se a pessoa estivesse parando de ir na aula, a gente identificava aquele comportamento e começava a impactar ela com mensagens para ela retornar. E é uma grande dor do setor de educação. Hoje, 40% das pessoas que começam um curso superior não terminam. Isso é dinheiro. Cada ponto percentual nisso aí que a gente ganha, se reduzir de 40 para 35, é muito dinheiro deixado na mesa. Então, existe uma necessidade ali também que a gente poderia atuar, mas é tudo uma questão de escolha, né, Ricardo? A gente escolheu ser muito focado em entender a fundo um segmento. Não, com certeza. E aí você consegue trazer soluções muito especializadas, né, para esse segmento. Do que às vezes a gente vê uma ferramenta que às vezes fala com todo mundo e não consegue atender corretamente nenhum segmento. Porque ela é tão generalista que não fala corretamente com nenhum segmento. Um ponto, assim, a gente tem visto muitas empresas, grandes varejistas, entrando para o e-commerce e eles têm algumas dificuldades, né? Porque os caras já são muito bons no varejo, né, na rua, mas quando eles vão para o digital, tem vendas muito fracas, não conseguem gerar volume. Uma ferramenta de CRM eficaz pode ajudar ele a reverter esse cenário? Pode ajudar ele a principalmente enxergar, Ricardo, um erro que eu vejo muito acontecer ainda. Às vezes, né, como você falou, a marca já tem uma experiência de rua, uma experiência de shopping, uma experiência do mundo físico. E aí, quando
geralmente ela começa uma iniciativa de e-commerce, ela vê aquilo como se fosse mais uma loja. E esse eu considero um grande erro, cara. Porque o e-commerce não é só mais uma loja. Ele é uma grande vitrine para a marca. E uma ferramenta de CRM ou, né, qualquer unificação de dados que essa marca fizer vai mostrar para ela que o e-commerce é uma grande vitrine. A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, né, pegando como nós temos dados on e offline, a gente consegue ver muito bem esse comportamento, né, de transição entre os canais. E o que costuma acontecer muito? As pessoas navegam pelo e-commerce para depois comprar na loja física. Isso é o chamado, estudado amplamente no mundo inteiro, comportamento ROPO, Research Online, Purchase Offline. Ou seja, eu pesquiso online e compro na loja física. Muita gente ainda tem esse costume. E a gente falou, poxa, será que isso realmente acontece? E aí, trabalhando a base total das marcas, a gente viu que isso acontecia muito. A pesquisa online dentro do site da marca, de clientes que já tinham comprado na marca, era feita 3 dias antes da compra em loja física e a pessoa geralmente fazia 9 interações no site. Interações é uma busca, ver um produto, até colocar no carrinho. E aí, quando a gente vê esse comportamento acontecendo, a gente começa a entender esse primeiro grande erro que as marcas cometem de ver o e-commerce somente como uma loja. E quando ele faz isso, ele cria uma disputa interna na própria marca. Né? Geralmente as vendedoras de loja física, Ricardo, reclamam do e-commerce. Reclamam do e-commerce e são receosas até de cadastrar um cliente com os dados corretos. Porque ela pensa, olha, se eu cadastrar correto o e-mail aqui, a marca vai pegar e vai levar esse cara para o e-commerce. E esse pensamento está totalmente errado, né? Se ela recebe aquele lead de volta posteriormente para fazer um contato via WhatsApp com ele, ela não está perdendo, ela está ganhando a oportunidade de continuar se relacionando com a marca. Muita gente acha que o e-commerce ele é só um canal de performance, um canal de vendas. Mas eu sempre falo isso, que o e-commerce ele é um canal de construção de marca. Ele é um canal de relacionamento com o cliente. Porque é no teu e-commerce que você vai conseguir construir tua marca, aparecer para pessoas que talvez não conheceriam na forma física, né? Porque às vezes não foram impactadas, né? E as possibilidades de você impactar, né, uma pessoa online, elas são muito maiores do que impactar uma pessoa no offline. Você conseguir, né, não só ter um CRM eficaz, mas você ter uma campanha de performance eficaz, né, que você vai conseguir atingir o teu público. Então, beleza, eu quero falar com pessoas de tal idade, ou do sexo X, que estão numa região X, ou que tem um comportamento de comprar esse tipo de produto ou consumir esse tipo de produto. A publicidade digital ela consegue fazer isso, e ela consegue direcionar. Então, eu sempre falo muito que o e-commerce ele serve como um canal de construção de marca, porque é ali que muitas pessoas vão ter o primeiro contato com a tua marca. É ali que as pessoas vão descobrir que a tua marca ela existe. Perfeito. E aí essa questão também desse conflito que há de loja, acho que é preciso que a empresa defina muito isso corretamente, que a empresa tenha um alinhamento muito correto com a equipe de vendas, que não é essa questão de quem está trazendo, quem está roubando ali vendas ou não. E um comportamento que eu vejo muito também com esse cliente, que você falou que a pessoa pesquisa online e vai para a loja, esse cliente que eu pesquisei a solução de vocês também para aplicar nele, ele falou que é muito comum, ele falou que aparece isso lá, as pessoas chegam com um carrinho do e-commerce no impresso e vão na loja para comprar o carrinho. Então ele fala que acontece muito isso, a pessoa chega, faz o carrinho online e ela vai lá comprar ele no presencial. Ele fala, muita gente chega com o carrinho impresso aqui, pedindo os produtos, né? Então olha só esse comportamento, né, do cara pesquisar, colocar. Quem nunca, né, Ricardo? Quem nunca fez isso, né, de pesquisar online e comprar offline? A grande questão é que até então isso não era mensurável. Né? Então quando a gente começa, era só essas impressões, né? Quando acontece alguma coisa disso, a pessoa chegar lá na loja com um carrinho, com um e-mail que ela recebeu e mostrar para a vendedora, é um caso pontual, o pessoal até acha interessante e tal, comenta, mas não é algo acompanhado, não é algo mensurável. E quando a gente, né, trabalha com a mensuração disso,
os dados falam por si só e aí, né, todo esse paradigma pode ser quebrado. Eu mesmo já fiz isso na ReHap de brinquedos, né? De olhar os produtos, pesquisei os produtos que eu queria lá, coloquei todos o link deles num bloquinho de notas aqui do celular. E aí eu sabia que eu ia até o shopping, né? Num domingo ali. Aí eu fui na loja para pegar aqueles produtos. Então você vê o comportamento de eu pesquisar online e comprar ele. Apesar de a gente... eu sou um cara que compro muito online, assim, tipo, mercado, tudo eu procuro fazer online. É raro eu ir para o mercado realmente comprar alguma coisa, a não ser que seja, tipo, sei lá, uma carne, uma coisa assim que não dá para comprar ali online. Eu gosto pelo menos de escolher, né? Então, mas fora isso, compro muito online. Então, esse comportamento eu sinto muita falta das plataformas, na grande maioria, ter esse entendimento sobre o teu comportamento de busca. Por exemplo, eu compro cápsula de café. Eu nunca, assim, um problema que eu vejo muito nas plataformas ninguém falou comigo, olha, será que tuas cápsulas estão acabando? Né? E eu estou falando que compro isso de grandes e-commerce. Ninguém falou assim, Ricardo, que tal você comprar mais cápsulas de café? Porque assim, você imagina que se você vai lá comprar, sei lá, 20 cápsulas de café, a máquina ali, da Nespresso ou do Dolce Gusto, que for, aquilo ali você mais ou menos entende quanto tempo aquilo ali é consumido, né? Então isso não existe, né? Não tem isso de você receber um alerta. Na Polishop, quando eu trabalhei lá, inclusive com o Patrick, a gente fazia ações semelhantes a essa, né? De entrar em contato com a pessoa quando a gente sabia que algum determinado produto ele tinha ele acabava. No caso da Polishop, muitas das coisas que a gente vendia eram coisas que não eram consumíveis assim, mas a gente fazia muito isso de dar algum acessório, de oferecer algum acessório extra. Uhum. Então o cara ele comprou um produto, a gente apresentava outro para ele. Até na entrevista que eu fiz no Digitalks, né, do cara que ele comprou um liquidificador amarelo, você pode apresentar para ele uma torradeira amarela, porque é um tipo de produto muito característico. Sim, sim. Então, certamente, aquela pessoa que comprou aquele liquidificador amarelo, ela tem algum interesse nessa cor. Então, você pode começar a apresentar. E uma ferramenta de CRM proporciona isso, né? Sim. E 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, que para se ter esse tipo de inteligência, né, de quem compra a torradeira amarela vai interessar pelo liquidificador amarelo, não necessariamente a gente precise de inteligências artificiais para isso. Isso é algo previsível. Até o outro exemplo que você deu. Você comprou 10 cápsulas de café. Se você toma uma por dia, essa marca pode te impactar 9 dias depois, antes de acabar a sua 10ª cápsula, falando, Ricardo, quer mais uma? Ou ver a recorrência de compra, né? Exato. É uma assinatura, algo nesse sentido. Mas existe, né, essa ideia de que para se fazer CRM a gente precisa de algoritmos e etc. Claro, são muito relevantes. Eu acho que eles vêm para poder agregar tudo isso, mas muitas vezes as marcas não fazem nem o básico. Nem o básico, né? Que é isso, né? De ir na unha, né? O cara comprou 10 cápsulas, aquilo vai durar 10 dias. Então, posso mandar uma oferta para ele, né, no 9º dia para que ele compre novamente. E, além disso, Ricardo, o segundo ponto, que eu acho até mais relevante, né, esse primeiro é do ponto de vista das marcas. O que elas podem fazer? Muitas não fazem o beabá ainda. Do ponto de vista do consumidor, que é o segundo ponto, eu acho que tudo isso leva a um aumento do engajamento dele com aquela marca. Porque eu digo que o mato aqui no Brasil é muito alto. Poucas marcas tratam o consumidor de maneira personalizada. Então, qualquer coisinha que as marcas façam já é percebido como um grande diferencial. Vou te dar um exemplo que eu conheci anteontem. Tem uma marca que nós atendemos lá de Alagoas, chamada Casa Guido. É uma marca muito bacana, né, muito tradicional, que vende móveis. E ela tem uma carteira de clientes muito grande e fez uma campanha, né, começou a trabalhar conosco, direcionando as vendedoras e vendedores de loja física a mandarem um feliz aniversário para os clientes no dia do aniversário, via WhatsApp.
Ricardo, o seu Luiz me mostrou anteontem um áudio de uma cliente que recebeu essa mensagem. Ela recebeu uma mensagem de texto da vendedora, onde ela geralmente compra, ou seja, era uma coisa personalizada, falando o nome dela, e ela respondeu emocionada. Era uma pessoa, se eu não me engano, que estava com depressão, e falou: minha filha, obrigado por ter me dado parabéns hoje no dia do meu aniversário, você é tão atenciosa, eu vou passar aí na loja esses dias para a gente se encontrar e te dar um abraço. E eu fico pensando, gente, isso é tão básico, né? Isso é o beabá de tudo isso. E muitas marcas não fazem nem esse beabá, nem esse básico, nem o feijão com arroz. Quando eu trabalhei na Polishop, a gente não tinha uma ferramenta dessa, né? Não sei se vocês estão lá hoje. Sim, estamos lá. E na época a gente fazia isso na mão, né? A gente baixava. Então, para quem está nos ouvindo e quer ter uma solução de CRM e talvez não possa pagar, ou talvez não está preparado ainda, ou talvez está começando. Eu teve uma pesquisa. Ontem eu participei de uma entrevista no canal Empreender, que é transmitido pela Band, e lá eu levantei uma informação muito interessante. A grande maioria dos e-commerces são de até 10 produtos. A grande maioria dos e-commerce são de até 10 produtos. Olha só. E então você que está vendendo, e aí você tem o segundo ponto, que já começa a aumentar um pouquinho mais os SKUs ali do e-commerce, mas para quem está nos ouvindo, né? Acho que eu até dou como dica, cara, você pode baixar essas listas de vendas do teu e-commerce, né? E você fazer essa manual. Até alguns anos atrás, na Polishop a gente fazia isso manual. A gente pegava, a gente baixava a planilha. Então, por exemplo, lançamos uma escova nova de cabelo lá, tal, que faz um monte de coisa, deixa o cabelo lindo. A gente baixava quem já comprou um secador, quem já comprou uma pranchinha, quem comprou produtos assim, a gente falava, então vamos passar para essa pessoa essa escova. Então a gente ia olhando esse comportamento, mas manual, que é isso que quem está nos assistindo também pode fazer. Agora, é claro, quando você começa, é claro que isso ficou inviável, né? Começou a ficar inviável de fazer essa busca, mas continuamos fazendo isso, né? E acho que depois o Patrick implementou, né? Depois acho que foi, não sei se foi ele ou o Ricardo, né? Que acabou implementando, o meu xará lá também, que está no Polishop. Imagino que isso tenha ajudado muito, né? E muitos e-commerces podem começar a fazer esse CRM manual, né? De baixar as informações, entender quem é o teu público e fazer ações com eles. Quando isso começar, você mesmo se sentir mais profissional para isso, dá para buscar uma solução como a de vocês, né? Perfeito. O pessoal até estranha às vezes, Ricardo, que eu faço mentoria com algumas empresas de varejo que estão começando, em alguns programas, né? E o pessoal fala assim, e aí, Ivo, mas eu estava querendo implementar dito. Eu falo, cara, não está na hora. Está muito cedo, você está começando, você não tem o principal para se fazer um trabalho em escala de CRM, que é uma base de clientes cadastrada. A pessoa tem lá 100 clientes cadastrados. Com 100 clientes, você consegue fazer isso na mão, você consegue fazer isso via planilha, você consegue ir um a um. Agora, só não se comunique de maneira genérica com essas pessoas, porque aí é certeza de que você vai queimar essa base e vai perder esse ativo que você construiu. Então, mesmo quando a pessoa está começando, tem uma base pequena, talvez nesse momento ainda mais importante, tratar cada cliente de maneira personalizada. Seja via segmentação na mão, e quando crescer, quando tiver já muito difícil fazer isso manualmente, aí sim, contrata uma solução de CRM que vai ajudar ali no dia a dia a simplificar um trabalho que na mão é feito em 4 horas, se fazer em 2 minutos. 2 minutos. E muita gente acha que o CRM ele é de marketing, é só para fazer relacionamento. Muita gente fala assim, eu preciso de um CRM para poder fazer relacionamento com o cliente. Mas a Dito ajuda muito na parte de vendas, né? Com certeza. CRM, relacionamento, é muito bonito falar isso, né? Vou tratar o meu consumidor de maneira personalizada. Agora, se isso não gerar receita para a empresa, o projeto não se sustenta. Não é só mandar feliz aniversário. Você falou no caso daquela rede, né? Eles usaram isso como um complemento para outras iniciativas. Com certeza. Mas é que as pessoas acham que um CRM vai ser para... Ou confundem, né? Como a gente falou no começo, CRM de vendas, né? Que é um funil de vendas.
e acham que o CRM vai servir para mandar e-mail marketing de feliz aniversário. Não é só isso, né? Eu digo que é toda uma estratégia relacionada ao momento certo para se comunicar com o consumidor. Claro, para gerar venda. Mesmo quando a gente está mandando feliz aniversário, Ricardo, é uma forma da gente manter o consumidor engajado para que no momento certo ele possa comprar. Existe um grande erro no varejo que é achar que o consumidor está no momento de compra todos os dias, todas as horas. Então a pessoa acabou de comprar um produto, no dia seguinte eu já estou mandando mais para ela. Poxa, será que ela está no momento de comprar novamente no dia seguinte? Sim. Não, ela talvez esteja no momento daqui a 2 meses, porque existe aqui uma frequência média, um intervalo entre compras, um ciclo de venda. Então, se a pessoa compra de 2 em 2 meses, eu até posso tentar encurtar esse ciclo. Mas se isso não for possível, o que eu vou fazer durante esse tempo? Durante esses 2 meses, eu vou ficar mandando mais coisa para a pessoa comprar? Ou eu vou aproveitar esse tempo para mandar, alguns dias depois, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, para perguntar como é que foi a experiência da pessoa. Daí a outros dias eu vou mandar um conteúdo falando como cuidar do produto que ela comprou, como lavar aquele produto. Depois, outros dias, eu vou mandar como combinar aquele produto que a pessoa comprou com outra coisa. Comprei essa camisa, como é que eu combino com o sapato? Qual que é a calça mais adequada? E a marca se mantém relevante com aquele consumidor até, sim, chegar o momento da pessoa comprar novamente. E aí, sim, a marca está lá para poder ofertar alguma coisa que seja relevante também para a pessoa. Falei justamente isso também ontem. Se tornar relevante é você criar uma diferenciação entre você e seus concorrentes. De você mostrar que você está preocupado com o cliente, não só quer fazer vender, porque senão vai ficar aqueles e-mails, toda a interação com o teu cliente vai ser o quê? Só para vender. É promoção, é desconto, é isso, aquilo, outro. E não é aquele e-mail do tipo, olha, eu tenho uma informação para te passar, é isso. Sim. Olha, vira teu colchão que está na hora, ou olha como é que você vai fazer essa manutenção, olha como é que você vai limpar isso. E assim, não tem uma marca que faz isso. Eu comprei recentemente um produto também numa farmácia online. Assim, eles fazem um marketing muito bom. Tem ações com influenciadores e tudo mais. Tem um preço legal, tem um produto bom. Mas assim, eu recebi tanto e-mail deles, assim, tipo... Era assim, 2 por dia, aí no dia seguinte 1. Assim, é um negócio assim, tipo... Aí eu mandei um print para eles, assim. Falei, cara, em uma semana, olha a quantidade de e-mails que eu recebi de vocês. E assim, nenhum eu vi, porque assim, não era meu interesse. Então, assim, eles não percebem que o consumidor não tá vendo os e-mails. Então, peraí, se o cara não abriu 1, 2, 3, para que eu vou mandar mais 15? E é isso que você falou, né? O cara não está no momento de comprar novamente. Eu posso até querer encurtar, eu preciso apresentar outros produtos. Então, acho que cara, acalma também sua atenção ali de querer vender e pensa realmente no cliente se aquilo ali está ele está sendo bem atendido ou não, né? Isso, é segurar um pouco a ansiedade que eu falo, né? Para vender no momento certo. Porque isso tudo vem, Ricardo, de uma lógica que era muito comum no século XX, que é a lógica da comunicação de massa, do broadcasting. Ou seja, as marcas precisavam, naquele momento, aparecer cada vez mais para o consumidor. Então, quanto mais aparece para o consumidor, melhor. Essa era a lógica dos meios de comunicação de massa. Por quê? O consumidor não tinha muita informação, não tinha tanta opção. Então, a grande sacada é ficar na mente do consumidor. E para ficar na mente, quanto mais eu aparecer, melhor. Levar essa lógica para o digital é um grande erro, porque no digital não existe isso de broadcast. Que alcança a exposição. Essa é a fórmula mágica dessas... alcance e exposição. Você precisa ter alcance, atingir o máximo de pessoas que puder, e exposição é aparecer muito. No digital não é assim, né? Digital não é assim. Não adianta te mandar 2, 3 e-mails por dia achando que isso vai ser positivo. Você até, quem sabe, abre o primeiro ali para dar uma chance. Mas não viu nada relevante, não vai abrir o segundo, não vai abrir o terceiro, e aquilo, né, vai acabar ficando queimado. Então, para o digital, a lógica precisa ser outra. E para o século XXI também, a lógica precisa ser outra. Até para os meios de comunicação de massa. Não adianta mais usar os meios de comunicação de massa para se comunicar falando de alguma coisa específica para um grande público. Ali também, cada vez mais, está se valorizando a segmentação. Lembrei de um exemplo, foi
logo tem uns 2 anos atrás, teve um colega meu que indicou um cliente, falou assim, olha, Ricardo, eles estão super insatisfeitos com a solução de e-mail deles, acham que a solução de e-mail deles não é boa, querem cancelar, porque não estão tendo resultado. Beleza, eu conversei com o cliente, entendi ali o cenário e aí a gente fechou um projeto. O que acontece? O cara, ele mandava todo dia e-mail para toda a base e com o que tinha para divulgar. Ele achava que ele estava, sei lá, imprimindo folder, panfleto, né? Sim, sim. Mas era assim, todo dia ele mandava e-mail para a base dele. É um e-commerce grande, hein? Um e-commerce grande. Ele mandava e-mail para a base e ia, né? Ia. É grande, mas é local, assim, né? Eles não é uma conhecidão muito forte. E aí eles mandavam todo dia esse e-mail e assim, era uma coisa muito doida, sabe? Tipo, e o custo deles de e-mail estava lá em cima, porque eles tinham eles ficavam disparando e-mail pra caramba, né? E não tinham resultado nenhum. E aí quando eu comecei a falar para eles, olha, o que você está fazendo aqui está totalmente errado. A tua ferramenta que você quer cancelar porque não é boa, o problema não é a ferramenta, o problema é você. Sim. Eu fui bem claro, o problema é você. Você quer corrigir esse problema, quer melhorar os teus resultados? Então a gente tem que corrigir o teu processo nesse disparo de e-mail. Bom, aí a gente começou a organizar bem a casa, de separar realmente a base, identificar aquelas pessoas que não abriram o e-mail, nunca abriram o e-mail, vamos tentar fazer um resgate com eles. A gente foi fazendo todo um processo. Os e-mails que caía disponível, eles continuavam mandando e-mail. Gente, não se apaixone por e-mail, se apaixone pelo resultado. Então, assim, o cara não abriu os últimos 10 e-mails que você enviou, não continua enviando e-mail para esse cara, porque esse cara não quer falar com você. Desperdício, né? E aí a gente foi limpando a base, foi fazendo todo um processo e fazendo esse mesmo trabalho que eu fiz na Polishop de organizar esses disparos com ele. Então, de realmente enviar. Então, a gente pegou, beleza. Quem comprou artigos para o quarto? Eles trabalhavam também com móveis, cômoda, armário, cama. Beleza. Quem comprou uma cômoda? Vamos oferecer para ele, então, uma mesa de cabeceira do mesmo estilo. A gente foi trabalhando tudo isso. Mulheres que compraram produto X, vamos oferecer similares. O homem que comprou um produto X, vamos apresentar outro para eles. E assim a gente foi. A gente chegou ao ponto de pegar o seguinte: homens que compraram cueca, vamos mandar uma de cueca para eles. Né? Sim. Então, assim, a gente foi pegando todos esses detalhes e a gente foi fazendo realmente. O que ele fazia era enviava 300 mil e-mails por semana. Ele começou e-mails iguais. A gente começou a fazer o quê? Enviar, né, digamos, 300 mil e-mails diferentes para muito menos pessoas. Então a gente começou a mandar mais e-mails, só que por uma base menor e em menor quantidade. Cara, o resultado do cara foi lá em cima. Perfeito. Então eu estou falando isso, né, tá dando esse exemplo, até para você que está nos ouvindo, isso você também pode fazer. Né? A pessoa que está nos ouvindo pode fazer. E aí, no caso, como a gente sempre fala, você vai se profissionalizar, você avança. É igual, quem nunca começou fazendo um CRM de vendas com Excel, uma planilha, né? Sim, sim. Você falou que hoje você tem. Certamente a tua primeira venda não foi num Pipe Drive. Você deve ter feito isso num Excel. Sim. Então acontece muito isso, né? Quem nunca ali começa de uma forma amadora e depois não profissionaliza quando percebe que está na hora de fazer isso, né? E às vezes o empreendedor, o dono da empresa, ele acha que ter uma solução dessa é muito caro, que a gente tem até tudo que a gente vai falar de integração com o sistema, a gente acha que vai ser um parto, né, para fazer, vai durar anos e anos e anos e anos, né? Cara, então, e não é assim também, né? Hoje é possível integrar um dito, por exemplo, com um e-commerce de uma forma muito tranquila, sem que ninguém perca o emprego, seja demitido ou vá parar no hospital? Com certeza. Alguém já parou no hospital por contratar dito? Olha, que eu saiba, não. Mas Só hoje foi de alegria comemorando, né? Bebeu tanto. Hoje é muito mais tranquilo, né, fazer integrações, principalmente com ambientes digitais, né, um e-commerce. Porque os e-commerces já foram preparados para se integrar a ferramentas, né, externas. Para fazer um tagueamento num site, por exemplo, hoje já existe o Google Tag Manager, por exemplo, que é um ótimo caminho para se fazer integrações e, né, não existe nenhuma dificuldade em relação a isso. Pedro, e quem está nos ouvindo, quiser conhecer um pouquinho mais da Dito, acessa qual site, procura você aonde, o que precisa ser feito aí para
para conhecer um pouquinho mais da Dito? Legal, para conhecer um pouco mais da Dito, ou no nosso site, dito.com.br. Se quiser continuar a conversa comigo, LinkedIn, Pedro Ivo Martins, ou Instagram, @PedroIvoMB. Legal. Eu tive uma conversa com o pessoal da Dito, né, para aplicar nesse cliente. E, nossa, o pessoal, 10. Só o pessoal 10. Eu conversei esqueci quem foi com quem eu não conversei, mas fiz uma reunião, eles apresentaram a solução, sabe? Tipo, legal. Você fala assim, caraca, eu quero contratar amanhã. Nossa, o negócio é bom. E não conhecia, né? Sim. E aí a gente conversando também com esse cliente para a gente trabalhar essa solução neles, né? E é um e-commerce B2B. Que legal. Que eles vendem em atacado. Sim, sim. Eles não têm um volume muito grande, assim, não vendem como, né, um grande varejista vende, mas eles vendem em quantidades menores, mas super aderência. Porque eles têm loja, tem o e-commerce, e era um e-commerce que, cara, o cara não vendia nada, assim, vendia muito pouco. E aí a gente começou a fazer um trabalho com ele, assim, o aumento de vendas que ele teve foi incrível, assim. Ele falou assim, caramba, ele falou assim, parecia até que a agência anterior não fazia nada, né? Porque assim, a diferença do resultado é um negócio absurdo. E aí ele começou a acreditar, porque ele também estava pensando em desistir do e-commerce. Que ele falou assim, ninguém compra, porque como o ticket médio dele, quer dizer, a venda mínima no site dele é de R$ 1.500, na loja é 1.000, ele achava que isso era um problema. Inibia, as pessoas não iam comprar, porque tem aquela questão do cartão de crédito não passar R$ 1.500, não sei o quê, que é muito alta a compra. E não foi isso, não era esse o problema. O problema era realmente trazer público adequado, trabalhar campanhas de performance, trabalhar o site. E aí a gente está começando a avançar, que é onde o ponto que eu quero entrar com a Dito mais para frente, que é justamente avançar com essa parte de inteligência. Né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, até porque o cliente ele precisa ir conhecendo as soluções. Ele não conhecia nenhuma dessas soluções, de abandono de carrinho, de campanhas de Google, e aí mostrando para ele todos esses caminhos, e ele está percebendo que, caramba, legal, então não é só ter o e-commerce, não é só contratar o e-commerce, é preciso ter uma série de outras soluções que vão ajudar ele a vender mais. Né? A questão, Ricardo, é que o varejo sempre teve muito acostumado a encontrar um ponto bom físico, abrir a loja. E é isso. Espera os passantes. Espera quem passar ali. Ou distribui essa missão para o shopping, onde a empresa está, né, onde a loja está. Hoje, nem no mundo físico isso funciona mais. Porque a loja, também no mundo físico, o tráfego não voltou ao que era antes da pandemia. O tráfego caiu. As marcas estão com 60%, 70% do tráfego anterior. Então, até na loja física, as marcas estão precisando e começando a correr atrás do consumidor. No e-commerce, isso sempre foi assim. Né? No e-commerce não adianta lá criar o site lindo que for e ficar esperando o tráfego passar, porque o tráfego não passa. Então, essa sempre foi a lógica, né? De ir atrás do consumidor. Seja aquisição de novos consumidores com mídia, com performance, seja trazer de volta aqueles clientes que já compraram com você. Que quem está nos ouvindo, né? Perceber que é essa importância de você ter soluções que vão agregar. Você está apto a entender melhor isso. Não é só ter o seu site no ar, é sim você ter todas essas soluções que vão agregar para o teu e-commerce vender mais. Né? Então, é isso aí. Ivo, daria para a gente falar mais 2 horas aqui. Se quiser a gente fala, brincadeira. A gente tem... Ivo, muito obrigado aí pela tua participação. Esse eu acho que é um bate-papo tão extenso, né, que valeria a gente... fazer um workshop, valeria a gente fazer muito mais coisas para difundir mais essa informação. Fica a ideia aí. Com certeza. Agradeço muito a tua participação aqui, você ter vindo. O Pedro já deu os canais aí de contato, né? dito.com.br. Entra lá, conhece a plataforma deles também. Se você não conhece a Triui, triui.com.br, Triui Digital nos canais também. Estamos aqui para isso. Pedro, eu agradeço muito aí você ter nos aceitado esse convite. Valeu mesmo. Ricardo, eu que agradeço. É um super prazer estar aqui. As nossas conversas sempre são muito ricas, né, desde que a gente se conheceu. E espero que a gente esteja somando para o mercado também, trazendo conhecimento para o mercado e ajudando nesse amadurecimento. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria com a Triui. Eu acho que a gente tem muito o que fazer em conjunto também. Fechou, valeu, querido. Obrigado, valeu. Tamo junto.